Ganhar muito dinheiro, dar entrevistas, ficar famoso, muitas viagens. Essa é a parte boa de virar um jogador de futebol. Em contrapartida disso, tem treinos exaustivos, viagens estressantes, muitas concentrações, pouco tempo longe da família. Mas afinal de contas, é bom ou é ruim ser um jogador de futebol? Mesmo em época de tecnologia, hoje 9 entre 10 crianças, entre meninos e meninas, querem se tornar jogador de futebol. Continua sendo um sonho. No Resenha Esportiva de hoje, nós vamos falar com Fábio Luiz, uma cria aqui da cidade de Guaíba que realizou esse sonho de se tornar jogador de futebol. Fábio Luiz Santos de Almeida, nascido em 2 de agosto de 1983, em Porto Alegre, 1,85 m. Se tornou jogador de futebol e jogou em várias equipes como Veranópolis, São José, Brasil de Farroupilha, Aparecidense, São Caetano, Ipatinga, Santo André, Paraná, Avaí, Guaratinguetá, Bragantino, Ulsan Hyundai, da Coreia, Anapolina, Santo André, Acadêmica de Coimbra, de Portugal, onde se sagrou campeão da Taça de Portugal, um título de muita expressão. Fala galera ligada na TV Costa Doce, tudo bem? Eu sou Israel Silva e esse aqui é o Resenha Esportiva. Nós estamos aqui no Coelhão, o campo aqui principal daqui de Guaíba, para falar com Fábio Luiz, jogador de futebol profissional, cria aqui da nossa cidade, que realizou esse sonho de se tornar um jogador profissional. Tudo bem, Fábio? Como é que tá? Tranquilo? Tudo bem? Conseguiu realizar o sonho? Com certeza, né? Eu acho que fui feliz. Consegui aí, não foi fácil no começo da carreira, né? Mas consegui alcançar alguns objetivos aí, que é ser atleta profissional de futebol. Que bacana. Uma coisa interessante, tu vai contar agora um pouco da tua trajetória para os nossos ouvintes. E começou em escolinha. Sim, eu comecei aqui mesmo nesse campo, né? Na Escorinha de Escorinha, né? Onde a maioria dos garotos daquela época daqui de Guaíba começaram, né? Então, não foi uma época muito fácil, a gente não tinha muita estrutura para trabalhar, né? Mas começamos devagarinho e assim foi indo, fui conquistando o espaço e fui indo para o interior também do Rio Grande do Sul para jogar no Veranópolis, joguei no São José de Cachoeira, joguei no Brasil de Farroupilha e depois eu fui para Goiás. Em Goiás onde foi que minha principal fase, né? Onde eu fui artilheiro do Campeonato Goiano, fiz 17 gols. Daí que eu fui pro São Caetano. Daí comecei a aparecer mais pro cenário brasileiro e mundial. Eu me lembro, uma história interessante, né? Isso aí, esse cara tem um fato, cara, que muitas pessoas, assim, isso é um motivo de... Eu, como sou gremista, ó, pra mim, eu falo com muita alegria, né? Óbvio. Mas, tirando essa parte da rivalidade Grenal, eu me lembro de 2009, cara. Tu no Paraná... Pô, jogando junto com o Juliano. Juliano, quem não conhece, né? Depois se tornou um grande jogador da dupla Grenal, hoje joga fora do país. Vocês ganharam do Inter de 2-0 pela Copa do Brasil. Tu fez gol no Inter e depois no jogo de volta, mesmo sendo eliminado, tu fez gol no Beira-Rio também contra o Inter, né? Me diz assim, como é que foi fazer gol contra o teu time, que eu sei que é o teu time do coração? Não, foi um momento bom da minha vida, da minha carreira como jogador de futebol, né? Na verdade foi em 2008 que aconteceu isso, na Copa do Brasil. E lá em Curitiba eu acabei fazendo um gol e aqui no Beira-Rio também. Fui muito feliz em fazer os 2 gols. E hoje em dia, até hoje, o pessoal fala muito desses gols aí. Foi na época, eu me lembro assim que foi algo bastante relevante, né, pessoal? Pô, cria da cidade fazendo gol, pô, o ápice, né, eu acho que de um jogador de futebol é estar envolvido, jogar na dupla Grenal, estar envolvido em alguma competição, e tu conseguiu isso. Me diz uma coisa, como é que foi essa questão que a gente falou? Foi jogar no interior, a gente sabe o quão difícil é jogar no interior do estado, depois tu foi para Goiás, ficar longe da família, mas era um objetivo. Como é que foi ficar todo esse tempo longe dos teus parentes? Como é que foi essa parte emocional? Da onde é que tu tirou estrutura para suportar tudo isso? Eu sempre tive bastante apoio do meu pai, né? Da minha mãe também, que já faleceu. Sempre me apoiaram, né? E eu sempre tive um objetivo de querer ajudar meu pai e minha mãe, entendeu? Então o que eu fiz? Eu botei na minha cabeça que queria ser um atleta profissional. E fui até o final. Nunca fui um cara que era um craque, mas eu tinha objetivo na cabeça, eu tinha foco. Então eu ia para os treinos, dava a vida nos treinamentos e assim foi que aconteceu a minha vida.
Como é que foi a gente sabe, por exemplo, assim, hoje tu procurar no YouTube, tu procurar nas redes sociais, tem muito gol teu em vários times, e muitos times tem um carinho muito grande por ti. Santo André, São Bernardo, eu já vi muitos gols assim, o próprio Paraná. Como é que foi a chance de jogar na Europa? Tu jogou na Coreia, depois tu foi jogar em Portugal. Como é que foi essa experiência de viver, não só do futebol, mas viver outra cultura? Como é que foi com a família lá? Se adaptaram bem? Conta um pouquinho pra gente. Então, foi uma experiência muito boa. Eu não tinha conhecido ainda jogar fora do país, né? Como tu falou, joguei em 2009 na Coreia do Sul, que também foi uma grande experiência, onde eu aprendi bastante coisa. A cultura do país, né? As pessoas, o tratamento comigo. Depois em Portugal foi em 2011 e 2012, né? Foi muito interessante, a minha filha era pequena ainda, ela aprendeu a falar em Portugal, né? Então era muito legal. Ela ia para a escola, estudava o dia inteiro. E a experiência foi muito boa. A gente fomos campeões, né, em 2012 da Taça de Portugal. Então acredito que foi uma experiência muito boa. Outra coisa que é interessante, né, para vocês verem, né, pessoal, como o mundo é pequeno. Outro fato interessante do Fábio Luiz, não sei se vocês sabem, em 2016, né, Portugal foi campeão da Eurocopa. E quem fez o gol de Portugal contra a França no Stade de France foi o Éder. E o Éder foi teu colega no Acadêmica de Coimbra, é isso? Conta um pouquinho dessa história. Sim, o Éder foi meu colega, ele era novo naquela época, eu dava bastante dicas para eles, porque ele não era um cara muito de finalização, ele era um atacante mais pelas beiradas, né, como fala em Portugal. Então eu sempre fui um cara mais de área. Eu dava uma dica para ele ficar mais perto da área, para ele finalizar melhor e tal. Mas ele sempre foi um guri muito bom. Lá em Portugal ele tem bastante moral, né? É um guri que escutava bastante e deu certo. Fiquei feliz de ver ele bem jogando pela seleção de Portugal. E a gente fica feliz, sempre torce para nossos parceiros, né? Ah, que bacana. Uma pergunta aqui, até para as crianças que querem saber. As pessoas pensam que, tipo assim, no futebol só existe Cristiano Ronaldo, Messi, aquela parte do glamour. Em compensação, a gente sabe que, por dados, boa parte dos jogadores, principalmente do interior, muitas vezes não consegue jogar, não tem nem salário, né? Se tu for ver nos dados do Sindicato dos Atletas, são dados até alarmantes, principalmente aqui no Brasil. Como é que foi a tua carreira? Conseguiu ganhar dinheiro? O futebol serviu apenas para viver bem? Tu conseguiu fazer um pé de meia? Conseguiu te organizar para quando tu parasse? Por que tu parou hoje, por exemplo, tu tá aposentado dos gramados? Explica pro pessoal por quê e como é que foi essa parte financeira da tua vida. Na verdade, o que o pessoal não sabe é que no começo, não é fácil no começo, a gente passa por muita dificuldade. Jogar em time pequeno, às vezes não, como tu falou, recebendo pouco, às vezes nem recebe salário. E a comida também não tem muito comida, alimentação precária. A gente passa por dificuldade, dormindo debaixo da arquibancada, essas coisas. Só que a gente passa por isso, mas depois a vitória é grande, né? Depois quando começa a jogar em times melhores, é bom. Então por isso que tem que ter o foco. Às vezes o que eu vejo bastante, o pessoal hoje em dia vai jogar em time pequeno, passa uma dificuldade e já para, desiste de jogar. E se o cara tem o objetivo de ser um atleta profissional, o cara tem que ir até o final. É só assim para chegar. Não tem como tu pegar e só jogar em times bons, se tu não começar no time grande. Então, isso foi bom, um aprendizado para mim, jogar em times pequenos. Eu aprendi bastante, para depois chegar num time grande e dar valor às coisas que eu conquistei. Hoje em dia, como tu perguntou, tudo na minha vida é em torno do futebol, o que eu tenho, o que eu pude ajudar minha família, onde eu moro, onde a minha família mora, tudo devido ao futebol, né? Então eu agradeço muito, eu ainda vivo do futebol, não jogo mais, que eu tive uma lesão no joelho e também deu a casa de a minha mãe falecer naquela época, então eu não quis mais jogar. Eu sempre tive um objetivo na minha vida, né, que quando eu estava começando, eu comecei em times pequenos e jogava com cara mais velhos. Eu falava assim, eu não quero para minha vida eu estar com uma idade mais avançada, tá jogando em time pequeno. Se eu chegar numa idade mais avançada e tiver que jogar em time pequeno, eu paro. E foi o que aconteceu. Foi tudo planejado. Chegou com 31 ou 32 anos, eu parei de jogar. Parei na época que eu achava que era melhor. Entendeu? Então, até hoje eu ainda vivo do futebol e pretendo viver ainda mais alguns anos ainda. Bacana. É um assunto que a gente nunca gosta de tocar, mas é que está sempre é sempre muito bom a gente falar sobre isso, porque infelizmente ainda é assunto no futebol. Tu jogou na Coreia, depois tu jogou em Portugal, e mesmo aqui no Brasil, sofreu racismo? A gente sofre bastante. Na verdade, lá fora eu não sofri tanto racismo como aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no Sul, né? Que tem bastante
pessoas assim que às vezes acham que são melhor do que os outros por causa da sua cor, né? Então é meio complicado até de falar isso aí, porque não é fácil o que a gente passa assim, né, para chegar num objetivo, e às vezes essas pessoas às vezes falam mal da gente por causa de uma cor ou por causa de uma coisa assim, mas a gente tem que ter cabeça firme no lugar, né, e saber do nosso objetivo, para onde a gente quer chegar. Bacana. Dá um recado ali para as crianças que hoje, assim como tu, tiveram esse sonho de ser jogador de futebol, e muitas de repente até pensam, que a gente falou, pensam que tudo vai ser barbada. Eu vou começar numa escolinha, eu jogo muito bem e vou me dar bem, logo eu tô num time. Não é bem assim. Por exemplo, tu conseguiu ser jogador de futebol, nós temos outro exemplo aqui de Guaíba, que é o Jefferson, né? Acho que tá no Pelotas ainda, tá no Pelotas agora, né? Mas teve também uma carreira muito boa, teve épocas que teve ali bem em evidência, né, quando jogou pelo São José, artilheiro do Campeonato Gaúcho, mas a gente tem que ser bem sério, são exceções. Dá um recado para essa gurizada que hoje está nas escolinhas e que tem esse sonho, até para que sirva de incentivo para elas não desistirem desse sonho de se tornar jogador de futebol. A gente sempre espera a gente sabe que no começo não é difícil, na verdade é difícil no começo, né, então a gente tem que ter cabeça no lugar, bastante humildade. Não adianta achar que é jogador jogando em escolinha. Pelo que eu vejo muito nos dias de hoje, o pessoal está achando que é jogador jogando em escolinha, jogando na base. Para chegar no profissional é muito difícil, né? Então a gente tem que ter cabeça no lugar, pensar nos estudos, sempre estudar, né? Obedecer o treinador, o pai e a mãe, que é fundamental. A família é fundamental para a gente chegar em algum espaço. A gente tem que ter a base, que a base é o pai e a mãe, né? Então, e ter foco, saber do objetivo e ter foco, e vai até o final, que um dia tu vai chegar. Show de bola. Quais são os teus planos para o futuro? Como tu falou, tu hoje ainda vive do futebol, mas quem vai ser treinador, preparador físico, consultor, agente de atletas? Conta um pouquinho quais são teus planos para os próximos anos aí. Na verdade eu já trabalho com futebol, né? Eu tenho bastante convite para ser treinador, mas não é um objetivo que eu quero agora no momento, né? Mas eu tenho uma sociedade de empresa, né, de Curitiba, que trabalha com atletas de futebol, né? A gente está sempre encaminhando aí para o mundo asiático, também alguns países da Europa. Então eu vou continuar trabalhando por enquanto nessa área. Show de bola. A gente sabe que a vida de jogador profissional, ela não é fácil. Muitas vezes, os 30 dias do mês, tu passa 2 em casa, porque tu tá sempre com viagens, concentrações, treinos. Como é que foi, tipo assim, em casa? Como é que foi a tua esposa, a filha? Como é que foi a família enquanto o Fábio jogador? Eu tive a sorte, assim, de quando eu conheci a minha esposa, eu já estava jogando, né? E ela sempre foi comigo, e a minha filha também. Então, para os clubes que eu fui, tanto para fora do país como aqui no Brasil, ela sempre foi comigo, e a minha filha também. Para mim isso foi bom. O ruim é não ficar perto da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, né? Dos familiares e amigos, que também a gente sente muito. Às vezes o pessoal acha que é fácil, mas no final de semana tá todo mundo com a família, a gente tá num jogo jogando, né? Num sábado, no domingo, no feriado. Quantas vezes eu passei aniversário fora de casa, ano novo, Natal. Então essas coisas que não é fácil, mas valeu a pena, porque hoje em dia eu não posso reclamar, porque tudo que eu tenho devido ao futebol, né? Show de bola. Me diz uma coisa, agora uma parte importante, isso vai servir também tanto para as crianças quanto para as pessoas que são adultas. Qual é o segredo de se manter em boa forma física? Por exemplo, eu ganhei agora, tá chegando quase aos 40 anos, eu fiz 40. A forma não tá muito boa não, mas qual é o segredo para se manter sempre em evidência, com uma boa forma física? Nós temos exemplos aí de jogadores que ainda estão em atividade hoje com 38, 39, até 40 anos, ó, o próprio D'Alessandro aí, e esses dias até apareceu uma foto dele sem camisa, fininho o homem, né? Qual é o segredo? Na verdade não tem segredo, né? Na verdade é treino, alimentação, né? Hoje em dia a gente tem é muito fácil tu ir no supermercado e comprar coisas que não servem para nada. Mas a alimentação é importante, é comer comida de verdade, treinamento, sempre treinando, sempre mantendo atividade física. É bom para a saúde, é bom para tudo. Tu não pegou a época das redes sociais quando tu estava na base, né? Quando tu estava no início da carreira. O que tem de bom na tua visão e de ruim a tecnologia dos dias de hoje, as redes sociais, que nem tu mesmo falou. Tem criança, às vezes, com 8, 9 anos. Eu trabalhei no Grêmio
no período de 2008, 2009, e eu via já naquela época, há 10 anos atrás, crianças com 8, 9 anos, com empresários já ganhando salários monstruosos. Muito também por causa disso, das redes sociais, postam um vídeo, fazendo gol, aquela coisa, já é o craque. O que isso tem de bom, tem de ruim na tua visão? E também fala um pouquinho sobre essa questão dos empresários. Teve empresário que te passou a perna na tua carreira? Teve empresário que te ajudou? Conta um pouquinho dessas duas áreas. Bom, eu acho que hoje em dia está mais fácil, em termos da tecnologia, para ser um atleta profissional de futebol. Hoje em dia, qualquer lugar que tu for fazer um gol, tu fazer uma jogada, qualquer pessoa está filmando, está gravando, né? No meu tempo, quando eu comecei, a gente ainda era aquela fita VHS, então era difícil alguém filmar algum jogo. No campeonato todo, era 2, 3 jogos que eram filmados. Então, para te fazer um material era difícil. E para te mandar para fora do país, era por carta. Então, demorava para chegar. Hoje em dia não, hoje em dia até podemos fazer jogos ao vivo em qualquer lugar, né? Pelo Face ou pelo qualquer redes sociais, né? Então fica mais fácil. Só que uma coisa que eu acho que dificulta um pouco também é a cabeça da gurizada hoje em dia, porque eles querem muita mídia. Então às vezes não estão jogando um pouquinho, já começa a apostar, a provocar adversário, a não respeitar os outros, né? Por causa que hoje em dia é muito status, né? Então eu estou deixando de jogar e se preocupando em tirar foto, se preocupando em filmar. No nosso tempo não tinha isso aí, né? Então cabe ao pai ou à mãe incentivar a criança e mostrar o lado bom das coisas. A internet é boa para quê? Para divulgar um trabalho sério, mas para ficar de frescura, como a maioria fica hoje em dia na base, né? Acho que não compensa, a gente tem que sempre respeitar o próximo. Perfeito. Fala agora sobre os empresários, como é que foi essa experiência na tua vida? Na verdade, os empresários, numa parte ajudam, né? Outras partes, às vezes, atrapalha muito, porque o empresário, às vezes, está visando só o lucro. O atleta, para eles, é apenas um produto. Então, às vezes, eles atrapalham, porque você quer ir para algum clube, ele diz que não, porque ele quer a parte dele. Então, às vezes, eu vejo muita gente falando, eu não joguei porque não tive empresário. É mentira. Eu nunca tive um empresário bom, como se diz, um cara muito conhecido, e consegui chegar. Basta, porque, na verdade, o empresário não vai para dentro de campo, né? Ele fica lá fora. Se tu jogar bem aqui, não precisa de empresário, né? Os clubes vão vir e vai te pegar. Não importa se tem empresário ou não. Então, basta o cara ser bom dentro de campo, fazer a parte dele. E é sempre importante, como eu digo, a família é importante para estar orientando, porque onde envolve dinheiro, os empresários estão sempre em cima porque eles querem mais dinheiro. Eles se preocupam mais com o dinheiro do que propriamente com o atleta ou com a pessoa, o ser humano que tem, né? Bacana. Pra gente finalizar, deixa um recado pro povo de Guaíba, que hoje muitas crianças se espelham em ti. Eu mesmo, quando falei que ia fazer uma matéria contigo, muita gente, que legal, que bacana, até por uma questão de reconhecimento. Eu tenho isso comigo de reconhecer, como eu fiz aquele dia a entrevista com o Edinho, reconhecer. Nós vivemos numa cidade onde não temos investimento em esporte, né? Tanto assim, de levar atletas para fora da cidade representando o nome. E quando a gente vê um atleta daqui vencedor, levando o nome de Guaíba para fora, é motivo de orgulho, né? Então, deixa um recado pro pessoal da nossa cidade aqui, da região, e um recado para as crianças também que estão com esse sonho de se tornar jogador de futebol. Primeiramente, eu queria te dar os parabéns pelo programa, né? Acho que Guaíba estava faltando um programa desses, porque eu vejo outras cidades que a gente conhece, não só aqui no sul, mas até fora, onde cidades até pequenas, e os atletas das cidades são valorizados, os atletas até mirim, ou sub-17 no caso, aparecem em capa de jornal e tudo. E aqui em Guaíba que eu vejo, o pessoal só fala do Grêmio e do Inter. E tem muito atleta aqui bom aqui em Guaíba, muito atleta bom na base. Nós temos um atleta da Coab que está em Portugal agora, e tipo, ninguém fala nada. Então eu queria te dar o parabéns para isso. Porque Bruno Jesus, é verdade, né, cara? E a gente tem que dar valor aos atletas da casa, né? E eu vejo que o pessoal aqui fala muito só do Grêmio e do Inter. Então tem que dar valor mais pro pessoal de dentro da casa aqui mesmo. Agora tá, beleza. Agora tu fala das crianças. Um recado que eu tenho para passar para essas crianças é que nunca largar os estudos, né? Sempre se preocupar em fazer o bem, nunca passar por cima de ninguém. Se tem o objetivo de ser jogador de futebol, vai até o final. Não escuta pessoas de fora e vai até o final, luta, sempre estudando e ouvindo o pai e a mãe, que isso é muito importante para suas vidas. Bom, gente, a gente vai terminar nosso programa. Eu vou me despedir aqui do Fábio. Obrigado, meu querido. Uma satisfação, né? Tu tá participando do nosso programa e não poderia deixar de ser, né? Não vou deixar um atleta sem mostrar o talento dele, né? Faz umas embaixadinhas para nós, mostra, vê se ainda tá.
Gente, esse aqui é o Resenha Esportiva, tá? Semana que vem nós estamos de volta. Fiquem com Deus. Tchau. Instalações de piscinas, produtos químicos com teleentrega, assistência técnica e acessórios, aquecimento elétrico e solar, consertos e pequenos reparos, troca de areia, pisos e decks, confiança e transparência, pós-vendas, assistência técnica e garantia. Aproveite o calor para dar aquele mergulho em sua casa. Conceito Piscinas, Avenida Ney Brito, 585, na Coab. Passando agora a agenda da semana dos resultados dos eventos que aconteceram aqui na cidade e na região. Na Barra do Ribeiro, aconteceu nesse final de semana a final do Citadino de Futsal 35 anos, onde a equipe do River Plate da Barra acabou sendo campeã, vencendo a equipe do Gaviões aqui de Guaíba. Você está conferindo umas imagens aí, então parabéns aos finalistas aí, foi um grande evento lá na Barra do Ribeiro. Tá? Aconteceu também aqui no dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, a corrida positiva contra a AIDS aqui na nossa cidade, né? Foram mais de 400 inscritos, onde cada participante também teve que contribuir com a doação de 1 quilo de alimento. Então foram mais de 400 quilos de alimentos arrecadados que foram doados para o Projare. Você está vendo umas imagens, uns vídeos aí, muito bacana também. Tá? Vamos agora aos resultados da Copa Guaíba de futebol de campo das escolinhas, né? Popular Copa Guaíba das escolinhas. Na categoria Mirim, ocorreram todas as semifinais em todas as categorias esse final de semana. Na categoria Mirim, o Bom Sucesso passou para a final após um empate em 0-0 com a USV, venceu por 2-1 nos pênaltis. Aí, parabéns ao Bom Sucesso que chegou na final. Tá? Também na categoria Mirim, o Genoma foi derrotado pela EFAC, então a EFAC também está na final. Parabéns, EFAC e Bom Sucesso na final da categoria Mirim. Tá? Na categoria infantil, as semifinais foram Bom Sucesso 4, Leões de Judá 0, e a USV foi derrotada pelo Projare nos pênaltis por 3-2, após empate em 0-0 no tempo normal. Então a final da categoria infantil será entre Bom Sucesso e Projare. Tá? Falando agora da categoria Fraldinha, o Bom Sucesso também está na final da categoria Fraldinha, venceu na semifinal a EFAC por 2-1. Tá? E vai enfrentar a equipe do Grêmio na final, né? Será Grêmio e Bom Sucesso a final. O Grêmio venceu a USV por 8-0 na categoria Fraldinha na semifinal. Tá? E na categoria Pré-Mirim, o Grêmio venceu o Leões de Judá por 3-0 e o EFAC, após 0-0 com o Bom Sucesso, foi derrotado por 4-3. Então a final da categoria Pré-Mirim será Grêmio e Bom Sucesso. Parabéns aos finalistas da Copa Guaíba de futebol de campo, popular Copa Guaíba das escolinhas, ok? Vamos agora falar de Varziano, segunda divisão. Também estão na fase semifinais. Aconteceram as semifinais, onde a final será disputada entre Penharol e Arsenal, que eliminaram nos pênaltis as equipes de União Salvador e Vila Holanda. Parabéns ao Penharol e ao Arsenal, que irão fazer a final neste próximo final de semana do futebol de campo popular segunda divisão, ok? No Varziano 35 anos, o Penharol também já está na final e está aguardando a outra semifinal que acontecerá agora, no final de semana, entre Paraná e São Francisco, né? É os campeonatos varzianos de futebol de campo aqui da cidade, chegando nas suas fases finais. É isso aí, pessoal. Esses foram os resultados da semana, assim, dos eventos que aconteceram na cidade, tá? Fiquem ligados, Resenha Esportiva na semana que vem volta com mais resultados, tá? Vamos estar sempre atualizando vocês. Tchau! A consulta médica está cara e os exames também? Então venha conhecer a Pronticlin Clínica Médica Popular, onde você encontra saúde de excelência com preço popular. Contamos com 3 consultórios equipados com o que existe de mais moderno para atender a sua saúde e de sua família, além de diversas especialidades médicas e ainda posto de coleta de exames laboratoriais. Possuímos uma rede de parceiros, dentre eles farmácias, odontologia, exames de imagem com descontos que valem a pena. Os valores aqui realmente cabem no seu bolso. A Pronticlin está localizada na Avenida Lupicínio Rodrigues, número 1562, bairro Santa Rita, em Guaíba. Venha nos conhecer. Central de atendimento 513402-1723. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. @Pronticlin.saúde.